Bom, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que é basicamente o manual de instruções de uma cidade, sabe? Aquele documento que explica como tudo deveria funcionar. Pois é, essas decisões que impactam a nossa rotina, desde o dia que o lixo passa na rua até a vaga na creche, elas não surgem do nada. Existe um conjunto de regras bem claro por trás de tudo isso. E a resposta para tudo isso está num único lugar. Um documento que é como se fosse a constituição particular daquele município. É a base de tudo. E o nome desse documento é Lei Orgânica. É ela que organiza a casa, sabe? Define quem faz o quê, como se faz e, principalmente, quais são os limites do poder. É o que garante que a cidade funcione de forma organizada. Para a gente entender direitinho essa peça-chave, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, o que é essa Constituição da cidade? Depois, quem são os responsáveis por governar? Como uma ideia se transforma em lei, o que isso muda no nosso dia a dia e, o mais importante, como a gente pode participar disso tudo. Vamos começar então pelo alicerce. A lei orgânica é como se fosse a planta baixa da cidade, estabelecendo os princípios e os valores mais importantes. E o que mais chama atenção é que, logo de cara, os primeiros artigos já mostram uma base democrática muito forte. O artigo 1º, por exemplo, já afirma a autonomia de Trindade. O terceiro é direto e reto. Todo o poder vem do povo. E o segundo já garante direitos essenciais. Então, o ponto central aqui é que a lei não é só sobre governo. Ela começa falando do poder e dos direitos das pessoas. Certo, se o poder vem do povo, quem é que exerce esse poder no dia a dia? A lei orgânica divide essa tarefa basicamente entre dois grandes grupos. De um lado, a gente tem o poder executivo, com o prefeito à frente. Ele é o grande executor, a pessoa que, junto com sua equipe, cuida da gestão diária da cidade. Do outro lado, o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Eles são os decisores. São eles que criam as leis, que aprovam o orçamento e, um ponto fundamental, que fiscalizam o trabalho do prefeito para ver se está tudo nos conformes. Mas e aí, como é que uma necessidade da comunidade, tipo criar uma nova linha de ônibus, vira uma regra oficial? Existe todo um caminho para isso acontecer. Vamos ver como funciona. Olha, o processo é bem estruturado. Tudo começa com uma proposta. E essa ideia pode vir de várias pessoas, inclusive da própria população, o que é muito legal. Aí essa proposta vai para a Câmara, onde é debatida e votada. Se for aprovada, vai para a mesa do prefeito. Ele pode aprovar, que é a sanção, ou rejeitar, que é o veto. Mas se ele vetar, a Câmara ainda pode analisar e derrubar o veto. Isso mostra aquele sistema de freios e contrapesos funcionando, sabe? Só depois de tudo isso, com a publicação oficial, é que a regra passa a valer. Ok, muito interessante, mas como é que a gente sente tudo isso na prática? Onde que a lei orgânica realmente aparece na nossa vida? É aqui que a coisa fica bem concreta. O artigo 7º da lei é uma lista enorme das obrigações do município. É ele que diz que a prefeitura tem que cuidar da saúde, da educação das crianças, da limpeza das ruas, do transporte público, até da proteção do meio ambiente. Cada um desses itens é uma responsabilidade que está escrita na lei e que, portanto, pode ser cobrada da prefeitura. E o mais fascinante para mim é quando a lei orgânica mostra a cara da cidade. Olha só esse detalhe. A lei proíbe acampamentos em áreas urbanas, mas abre uma exceção durante a festa do Divino Pai Eterno. Isso é um exemplo perfeito de como a lei não é um documento genérico. Ela é feita sob medida para a realidade e para a cultura de Trindade. Então, quando a gente vê um documento oficial como esse, é importante lembrar que por trás de cada serviço público, de cada regra de trânsito, de cada direito, existe essa base legal, que foi pensada e escrita para organizar a nossa vida em comunidade. E agora a gente chega no ponto final, que na verdade nos traz de volta para o começo de tudo. Se o poder é do povo, como é que a gente pode, de fato, exercer esse poder? A própria lei orgânica dá as ferramentas. O artigo 4º é bem claro. A gente exerce nosso poder pelo voto, claro, mas não só por ele. E aqui está o pulo do gato. Existem outros caminhos, como a iniciativa popular, que permite que um grupo de cidadãos proponha uma lei, ou os plebiscitos, para decidir sobre assuntos importantes. São ferramentas muito poderosas, mas que muitas vezes a gente nem sabe que existem. No fundo, a lei não só permite, ela incentiva que a gente fiscalize o poder público. No final das contas, conhecer a lei orgânica é como ter o mapa da cidade em mãos. É saber quais são os nossos direitos, quais são os deveres do governo e, principalmente, quais são os caminhos para fazer a nossa voz ser ouvida. A questão que fica é:
com esse manual aberto, qual é a primeira página que a gente vai consultar?